bloco 6, mistagogia. Então hoje a gente vai falar nesse segundo encontro a missa parte por parte. A missa é composta por partes. Há duas grandes partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Essas partes se dividem em vários outros ritos que vamos agora conhecer. Os primeiros ritos são os ritos iniciais. A finalidade desses ritos é fazer com que os fiéis, reunidos em assembleia, constituam uma comunhão para ouvir a palavra de Deus e celebrem de forma digna a Eucaristia. Os ritos que compõem os ritos iniciais são a entrada, a saudação, o ato penitencial, o canto de glória e a oração do dia. Esses ritos ocorrem antes da liturgia da palavra. Então vamos compreender o rito de entrada. O comentarista faz uma breve explanação introduzindo o povo à celebração do dia. Entoa-se o canto de entrada e a procissão com os ministros da celebração entrando na igreja até o presbitério. O presbitério é o lugar onde fica o altar, os altares, o altar da palavra e o altar da Eucaristia. A finalidade do canto é promover a união da Assembleia e introduzir o povo no mistério do tempo litúrgico ou festa corrente celebrado naquela missa. O próximo rito é o rito da saudação. O padre e o diácono, após a saudação do altar, com a inclinação e o beijo do altar, saúdam o povo reunido na assembleia, expressando a presença do Senhor após o cântico de entrada. A saudação do padre e a resposta do povo exprime o mistério da igreja reunida. Em seguida, o ato da saudação, vem então o outro rito, que é o rito do ato penitencial. Após a saudação, o padre motiva o ato penitencial. Pede o silêncio para o exame de consciência. Após o Senhor tem de piedade, que pode ser rezado ou cantado, reza uma fórmula de absolvição geral, que não possui o efeito de sacramento da reconciliação. A fórmula da absolvição pode ser feita após o silêncio e em seguida ser rezado ou cantado o Senhor tem de piedade. Depois, então, do ato penitencial vem o rito do Glória. É um hino antigo. A igreja congregada no Espírito Santo glorifica e suplica a Deus Pai ao Cordeiro. Esse hino não é requerido no tempo do Advento e na Quaresma, tá bom? Então, no tempo do Advento, no tempo da Quaresma, não se canta ou não se reza não se faz esse rito do hino do Glória. Pode ser recitado ou cantado, tá bom? Depois do rito do Glória, temos o rito da oração do dia, a oração coleta. Em seguida, o padre convida todos ao silêncio para a oração do dia. Na presença de Deus, o padre e o povo fazem seus pedidos. Após o silêncio, o padre profere a oração coleta, que exprime a dinâmica da celebração daquele dia. Então é um momento de você expor, a fazer uma oração pessoal a Deus, expor ali as suas motivações, as suas intenções para celebrar aquela Eucaristia, tá legal? E aí então a gente termina os ritos iniciais e damos então a entrada à liturgia da palavra, tá bom? Então, na liturgia da palavra, a principal, a parte principal da liturgia da palavra são as leituras das Sagradas Escrituras e cantos que nela ocorrem. São desenvolvidas e concluídas com a homilia, a profissão de fé e a oração dos fiéis. As leituras explanadas pela homilia é Deus quem fala com o seu povo, revela-lhes o mistério da salvação, oferece alimento espiritual e o próprio Cristo, pela palavra, se faz presente junto à Assembleia. Vamos então conhecer cada item então dessa parte, dessa primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra. As leituras bíblicas. Por elas, abrem-se os cofres dos tesouros da palavra de Deus, une-se os dois testamentos, Antigo e Novo, e a história da salvação. O Evangelho é o ponto alto das leituras, por isso é aclamado com um canto próprio. O Salmo responsorial é recitado ou cantado após a primeira leitura, favorece a meditação na palavra de Deus. A aclamação é o Evangelho.
é um cântico antes da proclamação do Evangelho. Por esse cântico, a Assembleia acolhe o Senhor que irá falar, saúda-o e professa a fé. O canto nos dias próprios é o Aleluia. Omite-se o Aleluia durante o tempo da Quaresma. A homilia, que antigamente tinha o nome de sermão do padre, né? Então mudou, então ficou homilia, que significa atualizar. Recomendada por nutrir a vida cristã, ela atualiza os mistérios celebrados e os aspectos apresentados pelas leituras dos textos sagrados. É proferida pelo bispo, padre ou diácono. Antigamente era chamada de sermão. É realizada depois de proclamar o Evangelho. Após a homilia, é orientado a fazer-se um momento de silêncio, sendo isso possível, tá bom? A profissão de fé agora. O símbolo ou profissão de fé tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus anunciada na Sagrada Escritura e explicada pela homilia, bem como proclamando a regra de fé através de fórmula aprovada para o uso litúrgico, recordar e professar os grandes mistérios da fé antes de iniciar sua celebração na Eucaristia. A oração universal ou oração da comunidade. É uma resposta à liturgia da palavra por meio de preces elevadas a Deus pela salvação de todos. Por isso, o nome de universal. Então nós vamos encerrando aqui e para não ficar o áudio muito longo e pesado, depois para poder enviar para vocês, tá bom? Então nós vamos, na próximo encontro, falar sobre a liturgia eucarística, a segunda parte da missa, tá bom? Então até o próximo encontro.